Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este canal da nossa reflexão diária de hoje. Hoje, dia 30 de agosto, segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos do 16 ao 30. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, e para libertar os oprimidos, e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. O evangelho de hoje é extremamente interessante porque nos apresenta o cumprimento da Escritura. Jesus vai na sinagoga de sua cidade natal, Nazaré, natal entre aspas, porque ele nasce em Judá, porém a sua família era de Nazaré, então podemos considerar sua cidade natal. Abre um trecho da Escritura que é justamente o trecho que nos apresenta o Messias, o esperado das nações. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Desde o nascimento, o anúncio da chegada do Messias, no primeiro lugar, é aos pobres e rejeitados de Israel. Simbolizados em quem? Nos pastores. Na noite que Jesus nasce, em Belém, na Judéia, estão ao redor pastores que não podiam entrar nas cidades, então eles viviam à margem da cidade, e os anjos anunciam a eles, em primeira mão, que o Messias tinha nascido. Então, desde o momento do seu nascimento, ele já revela que veio para ajudar, para socorrer, para anunciar o tempo da graça para os pobres. E aqui ele apresenta, através do profeta Isaías, quais serão as características do Messias. O Messias vai curar os cegos, vai libertar os cativos, libertar os oprimidos e restaurar, ou melhor, instaurar o tempo da graça do Senhor. Aquilo que na teologia chamamos de Kairos, o tempo da graça. Nós temos 2 tempos, o Cronos, da onde vem a palavra cronológico, é o tempo do relógio, é o tempo em que nós vivemos, e temos o tempo do Kairos, o tempo da graça, o tempo da manifestação de Deus. Cristo instaura o tempo do Kairos, o tempo da manifestação visível de Deus no meio dos seres humanos, no meio dos homens, no nosso meio. E é interessante que, ao entrar em Nazaré,
ele percebe que os corações estão fechados para ele. Eles têm curiosidade, porque a fama dele é grande em Cafarnaum, que era próxima de Nazaré. Entretanto, aquelas pessoas têm barreiras, porque elas o conhecem humanamente falando. São, provavelmente, nas pequenas cidades que existiam na Judéia, se viviam muitas famílias próximas, né? Então, o pai tinha 10 filhos, então os 10 filhos casavam e eles construíam suas casas ao redor. Então, era, naquele tempo, uma cidade que todo mundo conhecia todo mundo, né? Mais ou menos aquilo que a gente observa nas cidades pequenas do interior de 1.000 habitantes, 2.000 habitantes, 5.000 habitantes. Todo mundo se conhece. Nós dizemos que Santos é um ovo, né? Santos tem 433.000 habitantes e sempre topa com alguém que conhece alguém. Né? Então vocês imaginem uma cidade que tem 2.000 habitantes, 3.000 habitantes. E é mais ou menos isso as cidades continham na época de Jesus. Então nós vemos o quê? Que Jesus, quando vai à sua cidade natal, encontra barreira no coração dos habitantes. Por quê? Barreiras no coração dos habitantes. Por quê? Porque eles o conheciam desde criança. Então eles querem ver algo fora do comum, algo excepcional, que ele não realiza. Por quê? O profeta não é bem recebido na sua pátria. Por quê? Porque as pessoas não olham o profeta, olham o ser humano somente. Não que o profeta não seja um ser humano, obviamente que o é, mas eles só ficam presos ao aspecto humano do profeta, não conseguem ver nele a manifestação de Deus. E isso impede que a ação de Deus se faça. E aí ele usa dois exemplos clássicos, o primeiro de Elias e de Eliseu, que era discípulo de Elias. O primeiro vai realizar a ressurreição, ou melhor, ele vai habitar na casa da viúva de Sarepta e lá ele realiza o sinal em que não falta farinha nem azeite durante 3 anos. E o outro cura o general sírio, né, Naamã. São 2 ações que são realizadas, uma fora de Israel e outra com alguém que era de fora de Israel, para mostrar que aqueles israelitas não tinham sido considerados dignos de receber a graça de Deus. Um milagre fora de Israel, com a viúva de Sarepta, e o outro, alguém, um general sírio, que eram os inimigos, sendo curado em território israelita. E aí eles percebem na sinagoga que Jesus está, entre aspas, falando diretamente a eles e querem matá-lo. Aqui o que fica para nós de ensinamento é, muitas vezes podemos criar barreiras e obstáculos em nosso coração para a ação de Deus. Seja através das pessoas, seja através de situações, muitas vezes podemos nos colocar, ou melhor, permitir que o nosso coração levante, desenvolva barreiras para a ação de Deus. Que nós possamos deixar o nosso coração aberto ao tempo do Kairos, o tempo da manifestação de Deus, a fim de que possamos alcançar a graça que Ele quer despejar sobre todos nós. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!